Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula de Direito Administrativo, conteúdo material. Jovens, nós vamos trabalhar a organização administrativa. Presumo que você esteja em suas mãos com a nossa apostila, o nosso e-book Direito Administrativo Saindo do Zero. Se não, vai lá na nossa plataforma e baixa o nosso material que está disponível para você, que é nosso aluno. Jovens, nós vamos começar trabalhando, logicamente, a estrutura da organização administrativa, a figura dos entes políticos, dos entes federativos. Mas antes eu preciso dizer a vocês que existe uma diferença abissal entre a figura do Estado, entre a figura do governo e a figura da administração pública. Calma, vamos por partes. O que é o Estado? O Estado é a estrutura constitucional. O Estado é um ente soberano, é o ente que nos representa na ordem externa. É a República Federativa do Brasil. Conforme dito no artigo 1º da Constituição Federal, esta República da Federação Brasileira, República Federativa do Brasil, é constituída por entes internos, entidades internas. Tanto é que nós chamamos de pessoas jurídicas de direito público interno, porque são entes internos que constituem a República Federativa do Brasil. União Federal, Estados-membros, municípios e Distrito Federal. Mas, parta do pressuposto de que quando falamos acerca de um Estado, nós estamos falando de um povo. Veja, trinômio. Existe aqui um conceito de Estado soberano, conceito que é eminentemente direito constitucional. Para que exista um Estado reconhecido como tal, o pressuposto número 1, o povo. O pressuposto número 2, um território. O vínculo de um povo com este território, portanto, vínculo que nós chamamos de nacionalidade. Povo vinculado a um território, nacionalidade, mediante um governo, eu diria, que se submete a um governo, um povo que se submete a um governo, nós chamamos de poder. Poderes constituídos. Governo, portanto, é uma forma do exercício de um poder, de um mando, de império face a pessoas que ocupam um determinado território. Povo, território, poder, que é sinônimo de governo. Já governo, vejam, governo implica decisões políticas. Governo implica comandos proferidos e a serem observados por particulares, proferidos pelos constituídos, pelos outorgados, por aqueles que vão representar uma coletividade, por aquelas pessoas que se dizem representantes. Esses tomarão as decisões políticas, decidirão, comandarão as condutas daqueles que são os comandados, os representados, ou seja, o povo. Portanto, governo é o conjunto de entidades, órgãos e agentes políticos que tomam, portanto, decisões políticas. Repito, entidades, órgãos e agentes políticos que tomam decisões políticas. E essas decisões políticas se apresentam através das normas aprovadas pelos parlamentos, em regra, tá? As decisões políticas, em regra, são as normas editadas por parlamentos, poderes legislativos, seja a União, seja o Parlamento Federal, o Parlamento Estadual, Distrital ou Municipal. Muito bem. Então há uma diferença, e eu faço questão de evidenciar, entre Estado, governo e a administração pública, ao passo que o Estado é a estrutura constitucional, povo, território, poder. Já o governo é o conjunto de entidades, órgãos e agentes políticos que decidem como será a convivência em sociedade, ou seja, que tomarão as decisões políticas. Mas e a administração pública? Vejam, o governo, quando decide algo, não executa tal decisão política. O governo remete para outros agentes, para outros atores, a execução
das políticas públicas. Políticas públicas são as decisões políticas. As políticas públicas são executadas pela administração pública. E essa temática, a administração pública, é temática de direito administrativo. A primeira e a segunda temática, que é abordada inicialmente de forma embrionária, o Estado e o governo, são institutos do direito constitucional. Já a administração pública, não, a administração pública é temática do direito administrativo, sim. E o que é a administração pública? Vejam, parta da premissa, são entidades, órgãos e agentes públicos que executam as decisões políticas. Eu disse outrora que governo é o conjunto de entidades, órgãos e agentes políticos. Por que políticos? Porque tomam decisões políticas. E aqui eu estou dizendo que a administração pública é o conjunto de entidades, seus órgãos e agentes públicos que cumprem as decisões políticas, que executam as decisões políticas, que entregam à coletividade, à vontade política, as políticas públicas. Ao passo que o governo não executa, não materializa políticas públicas. O governo decide o que será feito, mas a administração pública entrega à coletividade as políticas públicas por meio do exercício do poder de polícia administrativa, pela prestação dos serviços públicos, estrito sensu, educação, saúde, dentre outros, e através também do que a gente chama de atividade regulatória. São 3 atividades, são 3 atribuições, são 3 finalidades as exercidas pela administração pública. O exercício do poder de polícia, estudaremos doravante. O serviço público estrito sensu, que é aquele serviço que tem por fim satisfazer necessidades mínimas para que as pessoas possam existir, educação, saúde, lazer, desporto, previdência, assistência, dentre outros, tá? E a atividade regulatória do Estado, que é representada pelas agências reguladoras, que nós estudaremos também aqui no nosso curso. Ok? Tranquilo, sossegado? Portanto, a administração pública. O que significa o vocábulo administração pública? Aí vem a doutrina e a nossa apostila, e na nossa apostila você vai ler isso com muita propriedade. O vocábulo administração pública tem 2 sentidos, um sentido formal e um sentido material. O formal, sentido formal, são os sujeitos. Não por acaso, a doutrina costuma chamar de acepção subjetiva. Sentido subjetivo do vocábulo administração pública. Qual é a forma da administração pública? São os sujeitos que integram a estrutura da administração pública. Portanto, num sentido formal ou subjetivo, nós temos que a administração pública é constituída por entidades, com personalidade jurídica, entidades com personalidade jurídica, porque quando eu digo entidade, é sinônimo de pessoa jurídica. Uma entidade adquire direitos e assume obrigações. São pessoas jurídicas, algumas de direito público, outras de direito privado, mas sim, são pessoas jurídicas que gozam da prerrogativa de assumir direitos e, eu diria, de adquirir direitos e assumir obrigações. Os órgãos jovens, eles integram as pessoas jurídicas. Os órgãos não são personificados. Os órgãos derivam do que nós chamamos de desconcentração administrativa, porque as atribuições são entregues à pessoa jurídica que tem um representante. E essas atribuições, os diversos serviços públicos, as diversas condutas a serem promovidas por um ente público, elas estão concentradas nas mãos daquele chefe máximo da entidade. Presidente da República, governador, prefeito. E essas pessoas físicas, esses agentes públicos, eles podem internamente, repito, internamente, desconcentrar porque as atribuições inicialmente são concentradas nas mãos daquele chefe máximo da entidade. Mas ele, por uma questão de eficiência, respeitando o princípio da eficiência, porque ninguém faz tudo sozinho, ele desconcentra atribuições internamente.
Desconcentração administrativa, portanto, significa criar órgãos internamente. E os órgãos integram o conceito de administração pública. Ao passo que a administração pública se constitui como conjunto de entidades, órgãos que integram as entidades e seus agentes públicos, entendendo agentes públicos como pessoas físicas que se vinculam com a administração pública, independentemente da forma de vinculação, recebendo ou não remuneração dos cofres públicos. Mas se são pessoas físicas que declaram vontade representando um ente, o ente público, se enquadram no conceito de agente público. E mais na frente nós vamos estudar que não só aqueles que se vinculam a entes públicos, pessoas jurídicas que tenham a natureza de direito público, mas o conceito de agente público é amplíssimo, muito amplo. Estudaremos doravante na nossa aula específica, que trabalharemos, obviamente, onde trabalharemos a temática agente público, né? Onde e quando, propriamente. Show de bola, tranquilão, sossegado. Então, numa acepção subjetiva, ou seja, no sentido formal, a administração pública, o vocábulo administração pública se constitui por um conjunto de entidades, órgãos e agentes. Não por acaso, estamos falando de sujeitos. O vocábulo administração pública é grafado com um A maiúsculo, no início, A maiúsculo, e P. O P de Paulo, P de pública, o P maiúsculo também. A administração pública, quando se fala em sujeitos, o A é grafado na forma maiúscula e o P da mesma forma, grafado na forma maiúscula. Show de bola, tranquilão? Agora veja, nós temos a acepção objetiva do vocábulo administração pública. Acepção objetiva, André? Sim. Qual é a finalidade da administração pública? Qual é o objetivo da administração pública? Nós temos, portanto, um sentido material, repito. Material vem de essência, matéria. Qual é a essência da administração pública? Qual é o propósito da administração pública? A que se propõe a administração pública? Satisfazer necessidades mínimas do indivíduo, do hipossuficiente. Inicialmente, quando do surgimento dos serviços públicos, né, eles nasceram com a necessidade de satisfazer as necessidades mínimas para que as pessoas existissem, notadamente aqueles hipossuficientes, aqueles mais fracos, aqueles mais fracos do ponto de vista da sustentabilidade, provavelmente do seu provimento, né, do provimento das suas despesas, da sua mantença, como nós dizemos. Então, percebam que isso é lá do século XX, início do século XX, com o surgimento dos direitos sociais, surgiu a figura do Estado do bem-estar social, né? E aí eu posso destacar alguns marcos históricos, vocês já devem ter lido isso lá em Direito Constitucional, a evolução dos direitos fundamentais, direito individual de primeira geração, direito social de segunda geração ou dimensão. Esses direitos de segunda geração obrigaram o Estado a promover condutas para satisfazer necessidades mínimas para que as pessoas existissem. A figura do Estado do bem-estar social. Vejam, os serviços públicos nasceram dessa obrigatoriedade. O texto constitucional de 1919 da Alemanha, de Weimar, 1917 do México, no Brasil a partir de 1934, com os direitos sociais que foram ali inseridos na Constituição, que fora à época imposta por Getúlio Vargas, né, fora outorgada, enfim, a doutrina do direito constitucional nos diz isso. Mas percebam, meus amigos, que nós estamos falando aqui da acepção objetiva do vocábulo administração pública. Sentido, acepção é sinônimo de sentido, sentido objetivo da palavra administração pública, sinônimo de sentido material. Quais são os objetivos da administração pública? Prestar serviços públicos, estrito senso, exercer o poder de polícia e atuar enquanto entidade regulatória. Tá? E nesse sentido nós temos a estrutura da administração pública, o conceito de administração pública, que passa pelo conjunto de entidades, órgãos e agentes públicos que, mediante a autorização legislativa, falo sobre isso daqui a pouco, mediante a autorização legislativa
vão prestar serviços públicos satisfazendo as necessidades mínimas para que as pessoas existam, exercerão o poder de polícia, a polícia administrativa, buscando satisfazer sempre o interesse coletivo, supremacia do interesse público, e atuarão enquanto agentes regulatórios. Agências reguladoras serão criadas e doravante nós veremos isso, é a figura do Estado regulador. Mas vamos aqui focar na premissa do Estado democrático de direito. O que é o Estado democrático de direito? Demo quer dizer povo, cracia, decisões. De uma linguagem simples, para que você entenda. Democracia, decisões tomadas pelo povo. Mas veja, o povo não pode decidir diretamente, né, em regra, aquilo que será seguido pela própria sociedade, pelo próprio povo. Não. Por isso nós vivemos numa democracia indireta. Nós indicamos os nossos representantes e eles tomarão as decisões políticas que serão seguidas por nós, do povo, nós que integramos a sociedade. Portanto, a premissa do Estado Democrático de Direito, a legalidade. Mas veja, existem duas legalidades previstas no nosso texto constitucional. Aquela legalidade que deve ser observada pelo Estado quando promove condutas face aos indivíduos, porque veja, se o Estado quer proibir ao indivíduo a prática de determinado ato, deve fazer isso expressamente, por lei. Porque se o Estado não proibir, presumir-se-á, perceba, a autorização, a anuência, o consentimento. Como assim, André? Explica melhor isso. Se o Estado não proibir, amiguinho, parta da premissa, será permitido a prática de determinada conduta por um indivíduo. Eu vou explicar melhor. Se não for proibido pelo Estado, ao indivíduo será permitido. O indivíduo poderá, se não proibido por lei, praticar o que ele achar que deve, se não proibido por lei. Porque se o Estado quiser proibir a prática de determinada conduta por indivíduos, deverá fazer expressamente. É o princípio da legalidade do artigo 5º da Constituição Federal, caput do artigo 5º. Mas esse princípio da legalidade do artigo 5º, lá do capítulo que trabalha os direitos fundamentais, direitos individuais em verdade, é estudado, essa liberdade é estudada pelo direito constitucional. E aqui eu quero destacar para vocês que existe outro princípio da legalidade, e esse sim é correlacionado à nossa disciplina. A legalidade estritamente vinculada à administração pública, porque a administração pública só poderá promover atos autorizados pelo parlamento e não necessariamente atos que possam repercutir para a sociedade. Não necessariamente. Todo e qualquer ato a ser promovido pela administração pública deve necessariamente ser autorizado pelo parlamento, porque a administração pública, a priori, essencialmente, a administração pública ela é estrutura, na verdade, do Poder Executivo. É o Poder Executivo que presta o serviço público. Porque existem funções típicas. A do Executivo é prestar serviço público, sim. Como não? A função típica do Executivo é administrar. Administrar o quê? O patrimônio público. Mas com qual objetivo? Prestar serviços à coletividade. Obviamente que existem funções atípicas que não nos cabe aqui falar, porque eu não vou aqui fugir tanto ao tema, né? Já fiz algumas incursões aí no direito constitucional, mas prefiro ficar tão somente no direito administrativo, não obstante as funções típicas e atípicas de cada um dos poderes. Então a função típica do Executivo é administrar. Administrar a coisa pública entregando serviços à coletividade. Mas para que a administração pública e o Poder Executivo promova atos satisfazendo as necessidades da coletividade, exercendo o poder de polícia, atuando na forma regulatória, tem que ter autorização legislativa. Tem que ter autorização dos representantes do povo. É a premissa do Estado Democrático de Direito. O Executivo só poderá praticar atos mediante autorização legislativa. Surge, portanto, o princípio da legalidade. E esse princípio da legalidade está no artigo 37, caput da Constituição Federal. Vejam se não faz sentido. O povo, e não o povo, o cidadão, no gozo dos seus direitos políticos, indica os seus representantes. E esses representantes vão integrar o patrimônio, vão integrar o parlamento,
vão integrar o parlamento, seja municipal, estadual ou federal. É como é que chama? Aquela capacidade de autogoverno, indicação dos seus próprios representantes. Esses representantes que vão integrar o parlamento, o poder legislativo, vão tomar decisões políticas, que serão seguidas por quem? Pelo poder executivo. E o poder executivo vai prestar serviços a quem? A coletividade. Entendeu a lógica do ciclo democrático? Pois é assim que funciona. Muito bem, dito isso a vocês, eu quero que vocês entendam que nós temos na estrutura da administração pública, na organização administrativa, aquelas entidades que integram a estrutura da administração pública direta, são os entes previstos na Constituição Federal, entes federativos criados pelo texto constitucional. Esses entes federativos, entes políticos, eles são os entes que integram a República Federativa do Brasil, tá? Todos são pessoas jurídicas de direito público interno. Mas, André, peraí. Quem são essas entidades? União Federal, Estados-membros, 26 Estados-membros, o Distrito Federal e mais de 5.500 municípios. Esses entes, essas entidades, são pessoas jurídicas, como já dito. Se você ouvir falar em entidade, pessoa jurídica, essas pessoas jurídicas são reguladas por normas de direito público. Peraí, André, como assim norma de direito público, jovens? Olhemos para as relações mantidas por pessoas, sejam pessoas físicas ou jurídicas. Olhemos para as relações mantidas por essas pessoas. Vamos comparar um contrato firmado pela administração pública com um fornecedor. E vamos olhar para um contrato firmado dentre particulares, um contrato de compra e venda, dentre duas pessoas físicas. Vejam que a natureza jurídica de cada um destes instrumentos é diferente. Porque a norma que vai regular a relação mantida entre dois particulares são normas de direito privado, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, a CLT. Porque veja, o Código de Defesa do Consumidor meu amigo, se você vai para um fornecedor e adquire um produto, a relação jurídica aqui ela é protegida pelo Código de Defesa do Consumidor. Se você é contratado por uma empresa, contrato de trabalho, seletista, como a gente diz, essa relação jurídica aqui é privada. Obviamente, se for uma empresa que integra a estrutura, eu diria, se for uma empresa, qualquer que seja a empresa, se for uma empresa, uma pessoa jurídica de direito privado, como a gente diz, uma empresa, um comércio, etc. Então, você foi empregado, a relação jurídica aqui é de direito privado, porque a norma reguladora é a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Mas isso não ocorre quando a administração pública mantém relações com quem quer que seja. Dentre eles, entes federativos, dentre o ente federativo e particulares, porque as normas que regularão as relações mantidas pelo poder público são normas de direito público. E, portanto, se são normas de direito público, esses entes, quando se relacionam, regulados por normas de direito público, eles são denominados pessoas jurídicas de direito público. E eu vou te dar um exemplo. Quando o poder público contrata mão de obra, contrata o fornecimento de bens, faz isso por meio de uma licitação. Licitação que é um procedimento administrativo de disputa. Nós veremos doravante. E essa licitação é regulada por uma norma de direito público, que é a Lei 14.133 de 2021. O contrato que está ali sendo originado por meio da licitação, ele é regulado também pela Lei 14.133 de 2021. Ou seja, a avença, o ajuste, né, o contrato é regulado por norma de direito público. Se você se submete a um concurso público, passa no concurso, é convocado, nomeado e toma posse, o vínculo mantido entre você e a administração pública é um vínculo protegido e regulado por normas de direito público, eu diria por uma norma de direito público, que é o Estatuto do Servidor Público. Portanto, o ente público, quando mantém relações com particulares, as normas reguladoras são normas de direito público. Ao passo que eu quero que você entenda que os entes federativos, que são regulados por normas de direito público, eles são denominados de pessoas jurídicas de direito público. Repito,
Eles, entes federativos, são denominados de pessoas jurídicas de direito público. União Federal, Estados-membros, 26 Estados-membros, municípios e, obviamente, o Distrito Federal. Esses entes políticos titularizam o serviço público. Titularizam o serviço público. Tá? Eles são atribuídos pela Constituição de entregar à coletividade, atribuídos da missão de entregar à coletividade o serviço público. Por isso, eles são dotados de características próprias. Características próprias. Como assim, André? Primeira característica relevante que eu preciso que você entenda. Os bens públicos são privilégios de pessoas jurídicas de direito público. Os bens públicos, sim. E o texto constitucional, e eu diria o próprio Código Civil, o ordenamento jurídico administrativo, porque sim, existem dispositivos no Código Civil que são considerados integrantes do ordenamento jurídico administrativo. O artigo 98, repito, o artigo 98 é um deles. Porque é o 98 do Código Civil. Mas, André, o Código Civil não é uma norma de direito privado? Sim, é uma norma de direito privado. É um arcabouço normativo de direito privado, sim. Mas existem ali alguns dispositivos que tocam a administração pública. Como, por exemplo, o artigo 98, que diz que os bens públicos são aqueles pertencentes às pessoas jurídicas de direito público. Se são pessoas jurídicas de direito público, as detentoras de bens públicos, nos moldes do artigo 98, você de cara já começa a entender que os bens públicos são aqueles pertencentes à União Federal, aos Estados-membros, aos municípios, ao Distrito Federal e, estudaremos doravante, as autarquias também têm natureza jurídica de direito público. Portanto, os bens públicos são aqueles pertencentes às pessoas jurídicas de direito público. Mas entendamos, qual é o objetivo de estabelecer uma diferenciação em relação aos bens dos entes com personalidade jurídica de direito público? Porque vejam, esses entes, essas entidades são prestadoras de serviços públicos. Elas entregam à coletividade o serviço público. E vejam, o serviço público ele não pode parar, meus amigos. Um cafezinho aqui. O serviço público não pode parar. Mas por que, André, o serviço público não pode parar? Porque o serviço público é garantidor da dignidade das pessoas. Sem o serviço público, certamente muitas pessoas seriam colocadas em risco, seriam ameaçadas. Ameaçadas do ponto de vista da sobrevivência, do ponto de vista da dignidade das pessoas. Olha, basta que você entenda que pessoas não têm condições, algumas pessoas, a grande maioria das pessoas não tem condições de pagar um hospital privado, saúde privada, adquirir um veículo automotor de via terrestre, não tem como pagar escola particular para os seus filhos, faculdades particulares para os seus filhos. E aí vem o poder público e diz: estou aqui para, de um jeito ou de outro, satisfazer suas necessidades. E aqui eu não vou entrar no mérito da eficiência. Eu vou apenas dizer a você que o Estado ele não se furta, ele não se afasta da responsabilidade de entregar à coletividade serviços públicos. Porque é uma finalidade, é um pressuposto da existência do Estado. E perceba, quando o Estado assim o faz, ele faz isso para garantir a dignidade das pessoas. E se ele é garantidor da dignidade das pessoas, ele, Estado, enquanto prestador de serviço público, os seus bens não podem ser ameaçados. Os seus bens que são utilizados para prestar o serviço público são protegidos. O ordenamento jurídico protege os bens dos entes públicos e aí denomina de bens públicos aqueles pertencentes às pessoas jurídicas de direito público. E estes bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público são protegidos porque o serviço público não pode parar. E aí a gente vai estudar na aula específica sobre bens públicos a impenhorabilidade, a inalienabilidade relativa, a imprescritibilidade, a não oneração, a possibilidade de permissão ou autorização de uso dos bens públicos, a própria concessão dos bens públicos quando do contrato administrativo de concessão. Calma, estudaremos tudo isso lá na frente. O que eu quero que vocês de cara entendam é que é uma das características
de um ente público a existência na sua estrutura de bens públicos. Muito bem. Meus jovens, prestem bem atenção. Quando a gente fala em administração pública, disse a vocês que são pessoas jurídicas de direito público, eu estou falando da administração pública direta, daquela administração que entrega o serviço público diretamente à coletividade, que são titulares do serviço público. Quando fazem isso, quando prestam serviços públicos, fazem isso usando os bens públicos. Show de bola? Vejam, esses entes federativos, dentre eles, não exigirão impostos. Repito, dentre eles, não haverá exigência de impostos. É o que nós chamamos de imunidade recíproca a impostos. A União, que tem impostos de sua competência, não cobrará a estados e municípios. Da mesma forma, estados, membros, que têm impostos de sua competência previstos na Constituição, não cobrarão impostos à União, tampouco a municípios. E municípios, que têm sim impostos previstos no texto constitucional, também não cobrarão impostos a estados-membros e à União Federal. Tá? Se você depois quiser anotar, artigo 153, impostos de competência da União, artigo 155 da Constituição Federal, impostos de competência de estados-membros e Distrito Federal, e o artigo 156, impostos de competências, impostos de competência dos municípios. Show de bola? Tranquilão, sossegado. E André, o Distrito Federal entra onde aí? Veja, lá no artigo 155 da Constituição, está lá que o Distrito Federal tem competência para exigir os impostos ali especificados, ICMS, o ITCMD e o IPVA. Lógico que o Distrito Federal tem competência cumulativa, porque no Distrito Federal não existem municípios, cidade satélite não é município, mas o Distrito Federal, que não se subdivide em municípios, poderá cobrar também, exigir do contribuinte os impostos municipais, que é o que a gente chama de competência cumulativa. O ISS, o ITBI, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis e também o IPTU. São 6 impostos, portanto, de competência do Distrito Federal. Portanto, imunidade a impostos, não há possibilidade de promover lançamento tributário face a outro ente federativo. Show de bola? Jovens, um dos privilégios do ente público, do ente federativo, é o privilégio processual. Privilégio processual. Mas André, peraí. O que é um privilégio processual? Existem prazos diferenciados quando se fala em poder público. Prazos diferenciados é exatamente isso que você está ouvindo. Quando se fala em poder público, e quando o poder público, o ente federativo é demandado, é processado, ele tem prazo em dobro para contestar, e em regra o prazo para contestar é de 15 dias úteis, portanto ele tem 30 dias úteis para contestar, e da mesma forma ele tem prazo em dobro para recorrer, 30 dias úteis também para recorrer. Tá? Então, 15 dias vezes 2, 15 dias úteis vezes 2, 30 dias úteis, confere? 30 dias úteis para contestar ou recorrer. Muito bem. Outro privilégio processual garantido ao ente público é o duplo grau de jurisdição. Como assim, André, o duplo grau de jurisdição? Mas todos não gozam desse duplo grau de jurisdição? Sim. Mas na hipótese do poder público, essa jurisdição, esse duplo grau é obrigatório. Mesmo que não exista a interposição de um recurso voluntário por parte de um ente público que perdeu uma demanda, o ente público foi sucumbente, uma ação anulatória proposta contra o município. O município perdeu a ação, mas não recorreu. O município não recorreu, inclusive peticionou nos autos, dizendo que não vai, que não tem intenção de interpor recurso. O juiz, mesmo diante do desinteresse do poder público na interposição de recurso, o juiz vai remeter a matéria para o tribunal, vai enviar o processo para o tribunal. É o que a gente chama de duplo grau de jurisdição obrigatório. O tribunal vai reanalisar, vai rever, não necessariamente reformar, mas vai reanalisar
né, a prova que foi produzida para saber se realmente aquela sentença é correta, é adequada, é legítima, é legal. Isso a gente chama de duplo grau de jurisdição obrigatório. Show de bola? Tranquilão? Sossegado? Vejam, ainda algumas características que são inerentes à figura da administração pública direta. É obrigatória a realização de licitações. O artigo 37, inciso 21 da Constituição, diz que quando a administração pública for contratar bens, serviços, promover alienações, delegar serviços públicos, deve proceder com uma disputa prévia. Estudaremos doravante, licitação pública. Temos uma aula específica e uma aula extremamente robusta, tá? Mas é regra, é algo que está lá no 37, inciso 21. E da mesma forma, o 37, inciso 2, diz que o ente federativo deve promover contratação de mão de obra técnica mediante concurso público. Provimento de cargo público será, em regra, mediante concurso público de provas ou provas e títulos, nos moldes do artigo 37, inciso 2, ressalvados os cargos de contratação por livre nomeação, designação, a gente chama de cargos comissionados. A ressalva é o cargo comissionado, a regra é o cargo efetivo. Show de bola, tranquilão, sossegado na medida? Pois bem, amiguinhos, essas são as características dos entes federativos, tá? Que são titulares do serviço público, que têm natureza jurídica de direito público, que entregam à coletividade o serviço que é garantidor da dignidade das pessoas. Show de bola? Não obstante, a gente não obstante encerrar neste momento a figura da administração pública direta, nós teremos outras aulas ainda que integrarão esse modo de organização administrativa. Falaremos sobre a administração pública indireta, a descentralização administrativa por outorga que decorre de lei. Fiquem ligados, acompanhem conosco aqui, sigam firmes e até a próxima.